Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema super importante para quem sonha com a casa própria, que são os cuidados que os consumidores devem ter ao fazer financiamentos imobiliários. No Brasil, o financiamento é uma ferramenta poderosa para realizar o sonho da moradia, mas ele vem carregado de riscos que podem transformar esse sonho em um pesadelo financeiro. Vamos dissecar tudo isso com base na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e nas normas do Banco Central e também em outras leis brasileiras relevantes, como, por exemplo, a Lei de Alienação Fiduciária e as suas atualizações recentes, agora nesse ano, que foram realizadas em 2025. Vou enfatizar também os riscos, incluindo um ponto crítico que muita gente ignora, como por que em alguns casos o saldo devedor aumenta em vez de diminuir, criando uma dívida que parece infinita. Os cuidados que serão explicados aqui serão passo a passo, e também as soluções, se algo der errado. Com os dados atualizados até este mês, o meu objetivo é deixar vocês super informados, com exemplos reais e dicas práticas. Se inscrevam, ativem o sininho e vamos mergulhar a fundo nisso. Vamos começar pelo básico, mas com profundidade. O financiamento imobiliário é um contrato de mútuo, onde o banco libera recursos para a aquisição, construção ou reforma de imóvel, com o bem alienado fiduciariamente como garantia. Ele opera principalmente no sistema financeiro de habitação, o SFH, para imóveis de até 1,5 milhão com recursos da poupança e FGTS. Ou também no sistema de financiamento imobiliário, o SFI, para valores maiores com regras mais flexíveis. Em outubro de 2025, o governo anunciou um novo modelo de crédito imobiliário via resolução do CMN, o Conselho Monetário Nacional, número 5255 de 2025, que libera até 111 bilhões de reais em recursos adicionais no primeiro ano, permitindo que operações com prazos de 30 anos ou mais contem para o direcionamento obrigatório de 65% da poupança para o setor. Isso beneficia a classe média com financiamentos de até 80% do valor do imóvel, com um máximo de até R$ 2.250.000. Mas introduz indexadores como IPCA, que podem elevar os riscos. As taxas de juros variam no SFH, prefixadas ou corrigidas pela taxa de referência, o TR, mas juros fixos. No SFE, mais livres, mas com limites impostos pelo Banco Central para evitar abusos. Em 2025, a Selic, projetada em 15% ao final do ano, as taxas médias giram em torno de 8% a 12% ao ano, dependendo do banco. Bancos como a Caixa Econômica, o Bradesco e o Santander ajustaram regras, exigindo mais documentação e análise de risco, o que pode atrasar as aprovações. Agora, os riscos, e aqui vamos aprofundar bastante porque eles são multifacetados e podem levar a perdas devastadoras. Um dos maiores perigos é a inadimplência, resultando na perda rápida do imóvel via alienação fiduciária, conforme a Lei 9514 de 1997, atualizada pela Lei 14711 de 2023, que é o marco legal das garantias. Nesse sistema, o banco notifica o devedor por cartório. Se não houver pagamento em 15 dias, consolida a propriedade e leva o imóvel a leilão extrajudicial em até 30 dias, sem necessidade de ação judicial prolongada. É complicado. Em 2025, nesse ano, com a resolução CMN 597/2024, em vigor desde julho,
Imóveis podem servir de garantia para múltiplas operações de crédito, o que amplifica o risco. Se um financiamento falhar, pode arrastar outros, levando a um efeito dominó de dívidas. Outros riscos incluem avaliações infladas do imóvel, a imposição de seguros caros, né, como a morte e invalidez permanente, né, e o DFI, que são os danos físicos ao imóvel. Taxas administrativas ocultas e reajustes por índices como TR ou IPCA, que elevam custos imprevisivelmente. As estatísticas do Banco Central mostram que em 2024 o crédito imobiliário cresceu 15%, mas a inadimplência subiu para 1,5%, com milhares de leilões anuais. Alguns tribunais relatam casos onde os consumidores perderam os imóveis por cláusulas abusivas, com indenizações por danos morais chegando a R$30 mil. Um risco específico que merece destaque é o aumento do saldo devedor em vez de sua redução gradual. Isso acontece por vários motivos e pode transformar o financiamento em uma armadilha. Primeiro, nos sistemas de amortização, né? O Brasil usa principalmente o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e o PRICE, que é o Sistema Francês de Amortização. No SAC, a amortização do principal é constante. Por exemplo, em um empréstimo de 300 mil a 8%, né, de juros ao ano, né, por 360 meses, amortiza-se R$ 833,33 por mês do principal desde o início, fazendo as parcelas diminuírem ao longo do tempo, pois os juros incidem sobre um saldo cada vez menor. Ideal para quem quer quitar o financiamento mais rápido e pagar menos juros totais, cerca de 10% a menos que o Price. Já no Price, as parcelas são fixas, facilitando o planejamento, mas nos primeiros anos a maior parte vai para os juros, entre 80% e 90%, com pouca amortização do principal. Assim, o saldo diminui devagar, e se houver correções monetárias, como TR mais IPCA, o saldo pode até aumentar se o índice subir mais que a amortização. Nesse ano, com financiamentos indexados ao IPCA, como no novo modelo do governo, né, se a inflação acelerar, por exemplo, o IPCA acima de entre 4% e 5%, o saldo devedor é corrigido para cima mensalmente, diluindo o impacto nas parcelas iniciais, mas podendo fazer a dívida crescer. Por exemplo, em um contrato de R$500 mil, a uma inflação de 6% ao ano, pode adicionar milhares ao saldo se as amortizações não compensarem. Atrasos, né, no pagamento pioram isso, né, com juros moratórios de até 1% ao mês e multas de 2%, são capitalizados, aumentando o saldo via anatocismo, ou seja, juros sobre juros. Em casos extremos, como na Caixa, correções monetárias mensais, por exemplo, de 386 mil, né, em um exemplo real, superam a amortização, fazendo o saldo subir. O Banco Central estuda adaptações para reduzir a sensibilidade à inflação, mas, por enquanto, isso é um risco real, especialmente com a Selic alta. A Constituição Federal serve como base protetora. O artigo 6º eleva a moradia a direito social fundamental, ao lado da saúde e educação, obrigando o Estado a promover políticas habitacionais justas. Abusos em financiamento violam a dignidade humana, prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, e o direito à propriedade, previsto no artigo 5º, inciso 23.
especialmente quando levam à perda do lar por cláusulas predatórias. A Constituição Federal também impõe a defesa do consumidor, conforme o artigo 5º, inciso 32, né, e a igualdade, no caput do artigo 5º, combatendo explorações de vulneráveis como famílias de baixa renda ou idosos. O Código de Defesa do Consumidor é a sua principal defesa, né, com 35 anos neste ano e amplo reconhecimento, né, cerca de 80% dos brasileiros conhecem seus direitos, apesar de muitos ainda caírem em ciladas, né. O artigo 6º do CDC exige transparência total, incluindo o custo efetivo total, né, o CET, que soma juros, tarifas e seguros, né. Os bancos devem detalhar se o sistema é saque ou price e os riscos, né, de aumento do saldo. Práticas abusivas, como as previstas no artigo 39, incluem venda casada de seguros ou publicidade enganosa, por exemplo, parcelas fixas, né, sem alertar sobre correções. As cláusulas que permitem aumento indefinido do saldo podem ser nulificadas conforme o artigo 51 do CDC, com devolução em dobro de cobranças indevidas, como determina o parágrafo único do artigo 42. As normas do Banco Central regulam esse ecossistema. A resolução, né, do CMN 4676 de 2018, atualizada pela Resolução 5255 de 2025, define o SBPE e exige que 65% da poupança vá para a habitação, com salvaguarda contra superendividamento, como limite de 30% da renda em parcelas, né? Em 2025, nesse ano, o novo modelo com IPCA inclui salvaguardas necessárias para a sustentabilidade, mas alerta para os riscos inflacionários. Outra norma que pode ser citada é a Lei 14181 de 2021, a Lei do Superendividamento, que permite a repactuação coletiva de dívidas. E também temos o Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10741 de 2003, né, que pune abusos contra maiores de 60 anos. E o FGTS pode ser usado para amortizar o saldo ou parcelas com as novas regras deste ano, ampliando o seu uso. Quanto aos cuidados essenciais para mitigar os riscos, pode ser citado o planejamento na pré-contratação, em que o consumidor deve fazer simulações de financiamentos nos sites do Banco Central ou dos próprios bancos, né? Por exemplo, a Caixa tem simulador online, e escolha o saque para a redução mais rápida do saldo e evite o price, se a inflação for volátil. Verifique a renda, né? Que não seja comprometida mais de 25% ou 30% para evitar inadimplência. Pesquise as taxas em múltiplos bancos, né, e compare o CET, que inclui tudo, né? Leia o contrato integralmente, né? Identifique o sistema, né, de amortização, indexadores, né, o TR ou IPCA, e cláusulas de reajuste. Questione se há risco de o saldo aumentar com a inflação. Consulte, obviamente, um advogado especializado em direito imobiliário para detectar os abusos presentes nesse contrato. Grave as negociações, né, e exija explicações por escrito. O monitoramento também, né, é necessário monitoramento após a contratação, né? Isso é essencial, porque deve haver um acompanhamento mensal dos extratos via aplicativo do banco. Se o saldo subir, por exemplo, correção monetária maior que a amortização, conteste imediatamente. Use o FGTS para amortizações extraordinárias para reduzir o saldo. E considere realizar a portabilidade para obter melhores taxas. Como prevenção extra, faça uma reserva financeira, né, é bem aconselhável, para entre 3 e 6 meses de parcelas. Evite também múltiplas garantias, né, no mesmo imóvel.
Para os idosos, estes devem usar as proteções previstas no Estatuto. Bem, se houver irregularidades, como saldo aumentando indevidamente ou cobranças abusivas, né, a pergunta que fica é: o que posso fazer? As soluções podem ser a mais prática e mais rápida, né, fazer uma denúncia ao Banco Central através do site ou também pelo telefone 145. Tem também o Procon e o Senacom, eles podem impor multas e correções rápidas. Para o saldo inflado por IPCA, negocie adaptações conforme estudos do Banco Central. Também há a opção de repactuação da dívida, já que pela lei do superendividamento, o consumidor pode participar de audiências conciliatórias para renegociar termos, reduzindo juros ou alongando os prazos. Se as alternativas anteriores não derem resultado, então o consumidor deve procurar a via judicial, ajuizando uma ação no juizado especial civil, a depender do valor, né, para anular cláusulas, né, revisar saldo, por exemplo, converter o price para a tabela saque, né, ou suspender o leilão. Em resumo, financiamentos imobiliários são acessíveis neste ano, ainda são acessíveis, né, com as novas regras, mas os riscos como o aumento do saldo devedor, né, por sistemas como Price, inflação ou atrasos, demandam vigilância extrema. Protejam-se, né, utilizando a Constituição Federal, o CDC e as normas do Banco Central para evitar perdas. Se você enfrentou isso, comente a sua história aqui embaixo. Dessa forma, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito e que podem ser muito úteis para ti. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.